Jesus Cristo na cruz tomou não só o caminho dos abandonados, ou não só o caminho dos leprosos, mas Jesus também tomou o caminho de todos aqueles que são transgressores, que são criminosos. Quando Deus entrega a lei mosaica, Ele estabelece que o lugar em que o criminoso é sentenciado, é executado, é fora do acampamento. Quem fosse pego em adultério, quem fosse pego em blasfêmia, quem fosse pego em algum tipo de pecado, em que deveria ser executada a pena capital, o lugar marcado para que essa pena fosse sentenciada era fora do arraial. Como diz aí, por exemplo, o texto de Levítico, capítulo 24, verso 14. Tira o que tem blasfemado para fora do arraial, e todos que o ouviram porão as suas mãos sobre a sua cabeça. Então toda a congregação lá fora do arraial deveria apedrejar esse pecador. Veja, não à toa a Bíblia diz que Jesus foi julgado e condenado pelo pecado da blasfêmia. Quando Jesus diz na sua audiência diante do Sinédrio: eu e o Pai somos um, os fariseus e saduceus rasgam suas vestes, sentem uma repulsa tremenda com relação ao Senhor Jesus. E ali eles dizem: culpado, blasfemo, não há mais necessidade de testemunha alguma. Ele deve ser sentenciado à morte, e não à toa ele precisou ser levado para fora do arraial. No Calvário, no Gólgota, o Senhor assumiu também o lugar dos transgressores, dos criminosos. É assim que o texto de Isaías, capítulo 53, verso 12 também diz: ele foi tomado, contado como transgressor, sem pecado algum, sem dolo algum, sem maldade alguma. Foi colocado sobre Cristo a pecha de criminoso. E a pergunta é: por quê? Por que isso precisou acontecer? Há muitos anos atrás, no meu tempo de adolescência, não tantos anos assim, mas alguns anos atrás, eu fui criado numa praia chamada Genipabu, e era um acontecimento do ano. Na Semana Santa havia um grupo que fazia a encenação da Paixão de Cristo. E todos os anos eu via algumas pessoas familiares, e eu também fazia essa pergunta. Ao ser confrontados com o martírio de Cristo, sua paixão, seu sacrifício, e seus sofrimentos, a pergunta é: por que foi preciso tudo isso? Por que fizeram tudo isso com ele? A ideia aqui é que Jesus Cristo precisava, como sumo sacerdote, ser perfeitamente identificado com aqueles a quem ele ofereceu o seu sacrifício. E nós somos pessoas sem esperança. Por isso ele foi para fora do arraial. Espiritualmente nós somos contaminados pelo pecado e somos transgressores da lei. Nós somos pecadores contumazes, e foi por isso que ele precisou sofrer na cruz. É assim que a Bíblia nos descreve de Gênesis a Apocalipse. Deus é santo e o homem é pecador. É assim, por exemplo, que João nos aborda em 1 João capítulo 3, verso 15: todo aquele que odeia o seu irmão é assassino, criminoso. É assim, por exemplo, que Jesus vai confrontar os fariseus em Mateus 5, 28, quando expõe a realidade que eles tinham, a pouca visão que eles tinham com relação ao pecado do adultério, e ele diz assim: eu, porém, lhes digo, todo que pecar contra a mulher, todo que olhar com a mulher com intenção impura, já cometeu adultério, já quebrou a lei, já se tornou um transgressor, já é réu de sentença, já é criminoso. Se tem alguém aqui que nunca cometeu um pecado e que não se acha criminoso, você precisa rever os seus conceitos. É isso que nós somos.